você acabou de publicar uma informação importante aqui no All Sports, Samir, na tua coluna, sobre quem pode dirigir o Corinthians no derby contra o Palmeiras nesse final de semana. E você fala de 2 nomes muito conhecidos da torcida. O Danilo, que é treinador do Sub-20, foi jogador do Corinthians, e o Lázaro, que, estava lá o Lázaro antes. Estou dando risada que é uma situação inusitada, tá, gente? Não é para rir da situação, não, mas é curioso como funciona o futebol brasileiro. O Lázaro era o treinador do Corinthians, saiu do cargo de treinador principal para voltar para a comissão técnica. O Cuca chega, fica 6 dias, sai o Cuca e agora o Lázaro aparece com a opção. Aliás, quem é que está dando o treino ou quem vai dar o treino hoje? Como é que está essa situação, Samir, por favor? Eu dei risada porque quem conhece um pouco de Bíblia, né? Se contar só os dias úteis, vai dar 4 dias certinho que Lázaro ressuscita, né? Então é uma situação realmente cômica, né? Porque o Lázaro, ele, né, era analista de desempenho, auxiliar técnico e depois passa a ser treinador do Corinthians. E agora existe a possibilidade, ele foi, né, demitido do cargo de treinador, volta a fazer parte da comissão técnica e agora é sim, né, um dos cotados a assumir o time contra o Palmeiras no próximo sábado. Além dele, como você falou, um ídolo do clube, que é o Danilo. Danilo é técnico do Sub-20 hoje, também está cogitado para assumir o time no jogo contra o Palmeiras. É bom deixar uma coisa aqui bem clara, né? Que a ideia da diretoria corintiana é acertar com o novo treinador, assim como fez com o Cuca, né? Lembra que a gente trouxe a informação que eles queriam acertar rápido com o Cuca, já para que ele treinasse o time não só no final de semana, mas principalmente contra o Remo, que o foco era reverter os 2-0 contra o Remo e classificar. Pelo menos uma parte do projeto deu certo. E agora, com o novo treinador, a mesma coisa. A ideia, a prioridade da diretoria corintiana, tá? O Corinthians, desde ontem, já trabalha, porque o Cuca anunciou antes do jogo, né, que não ia permanecer, aliás, um dia antes, né, da partida. Então, desde então, o Corinthians já está no mercado em busca de treinadores, conversando com técnicos aí. O Duílio deu uma pista ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre os possíveis nomes. Um técnico campeão, né? Foi a dica que ele deu que o Corinthians merece. Então, quer dizer, não vai ser um interino, não vai ser uma aposta, tipo técnico do Água Santa, do São Bernardo. Não, creio que não vai caminhar para esse caminho, a não ser que o Corinthians realmente não consiga ninguém aí de expressão. Alguém renomado já como treinador. O Danilo é cogitado e o Lázaro também. Eu acredito até agora um feeling, né? Com aquela apuração, claro, mas com um feeling que possa ser o Danilo, né? Porque vai pegar muito mal, né, o Razan? O Lázaro já acabou de ser demitido, agora volta, né, como treinador. O Corinthians está uma bagunça. Outra coisa até que eu publiquei na minha coluna é que essa questão aí do Cuca foi um estopim para os aliados do Duílio ficarem assustados e com medo do futuro, né? Porque o Corinthians tem competições importantes aí que o Corinthians está disputando e tem as eleições de novembro. E o Duílio tem administrado muito mal a questão técnica, viu, Razan? Desde o início, né? Renato Gaúcho, o Corinthians chegou a acertar tudo com ele. Ele fez a minuta do contrato, ele desistiu. Depois tomou um não do Diego Aguirre. Depois vai com o Silvinho, que foi uma aposta totalmente errada. E o pior, deram uma pré-temporada para o Silvinho que todo mundo sabia que não ia dar certo. Depois do Silvinho veio o VP. Parecia que acertou, mas aí conduziu mal a questão Vitor Pereira, né, na renovação. O Duílio foi um pouco ingênuo ali nas conversas com o VP. Então, a única vez que acertou, errou, foi o Vitor Pereira, porque a saída dele acabou sendo conturbada. Depois erra com o Lázaro e dá 2 pré-temporadas para o Lázaro, já sabendo que ele não tinha condição. Isso eu estou falando, virou minha opinião também. Eu confesso que virou minha opinião, influenciado pelas fontes. Não sei, mas as fontes me passaram isso e eu concordo. Foi tudo mal administrado em relação a técnico desde que o Duílio assumiu. E o Cuca foi mal administrado também porque o Duílio sabia que a gente que cobre o Corinthians há algum tempo, Razan, toda vez que o Corinthians ficava sem técnico e alguém falava Cuca no Twitter ou em qualquer lugar, já tinha a rejeição, inclusive por conta do passado do Cuca. Então o Duílio sabia disso, tanto que escondeu o máximo que pôde para anunciar rápido, para não ter a repercussão negativa. É só ver que
Quando a gente subiu a matéria, eu lembro que foi na capa do UOL que o Cuca poderia ser anunciado, a matéria não ficou lá meia hora. E o Corinthians já tinha anunciado o Cuca, exatamente para não ter a repercussão negativa e as negociações melarem. Então ele sabia tudo que ele estava fazendo. E isso tem gerado um desconforto lá, inclusive com os aliados do Duílio, viu, Razan? Eu falei demais, né? Mas Zidanilo ou Lázaro ressuscitado no próximo sábado, Razan. Não, que isso, não falou nada de forma alguma, até para contextualizar essa informação que o Samir estava trazendo em relação a como repercute no bastidor do Corinthians, mas os nomes cogitados então para o derby, para o clássico contra o Palmeiras, o Danilo e o próprio Lázaro, como o Samir explicou, isso está tudo detalhado, inclusive na coluna dele aqui no UOL Sport, sobre como o Corinthians age. Eu ia falar exatamente o que você já mencionou, que na zona mista, depois do jogo de ontem, na Neoquímica Arena, o Duílio falou que tinha intenção de acertar o mais rápido possível para talvez já ter esse novo técnico contra o Palmeiras. Não sei se vai ser possível por tempo hábil, Samir, mas ele falou isso, é isso mesmo, a intenção pelo menos, né? Isso, a intenção é que o Corinthians acerte com o novo treinador já para o próximo sábado. O Corinthians está correndo no mercado atrás de um nome, a ideia é que seja um nome que venha trazer um impacto, um treinador que já tem uma bagagem, viu, Razan? Então a gente já consegue descartar aí treinadores, né, promissores, né, que tem se destacado recentemente. Eu acho pouco provável, tá? A não ser que nenhuma das contratações aí que o Corinthians está tentando em relação a técnico medalhão venha dar certo. Aí sim o Corinthians pode partir para esse lado. Acho pouco provável também que o Danilo, mesmo que se o Danilo comandar o time no sábado e fizer um bom resultado, também permaneça, porque a aposta do Lázaro já colocou em xeque aí a capacidade da diretoria em apostar, porque no Corinthians, desde o Carille, começou a se apostar muito, né, em interinos. Eu acho que não vai ser um momento também. E o Corinthians está no mercado negociando com treinadores. Por enquanto, os nomes são mantidos em sigilo. E não sei se você vai me perguntar do Luxemburgo, creio que sim, né? Iria te perguntar. Porque eu vi colegas publicando, acho que foi o Lance, um dos portais que publicou a respeito do Luxemburgo. Se eu estiver enganado, perdão aos colegas, mas acho que eu vi no Diário Lance falar sobre o nome do Luxemburgo, e já vi também, claro, nas redes sociais. Mas e o Luxemburgo, Samir Carvalho? O Luxemburgo eu apurei dos dois lados, tá? Não há nada em relação ao Corinthians e Luxemburgo, pelo menos, né? Hoje, né, dia 27 de abril, porque no Corinthians tudo muda, tá uma loucura, mas eu apurei dos dois lados, com fontes dos dois lados, não houve nenhum contato sequer, viu, o Razan, entre o Corinthians e o Professor, né? Você só gosta de criticar, o Professor acho que não vem, não. Então, sem contato, pelo menos até meio-dia 19 deste dia 27 de abril, acho que tem que pontuar assim, porque depois pegam um corte, aí vão falar, tá vendo? Falou que não teve contato, mas evidentemente que as coisas mudam à medida que as opções vão ficando escassas. Se você tem X opções no mercado, A, B, C, D, E, F, enfim, você vai tentando, vai acabando não acontecendo e você vai recorrendo a outras. A gente já teve N casos nos quais a gente já viu isso acontecer, mas pelo menos até agora, então, não teve contato. É isso, Samir? Exatamente, é igual o Tite. O Corinthians procura, mas o Tite não quer, né? Então a culpa não é do jornalista, né? Então, hoje não tem nada com o Luxemburgo. Eu tenho procurado, né? Não tá cravando muito, porque a diretoria do Corinthians ela tá muito perdida, né? Na busca por treinadores em todas as suas decisões, aliás. Né? Eu lembro que o Lázaro a gente também anunciou aqui no mesmo dia, né, Razan, que talvez seria a despedida dele também, mas eu preferi não cravar. Falei que realmente a chance era grande dele cair, e caiu. O Cuca também, porque a gente aqui no de primeira a gente estava certo, porque o próprio Duílio falou na zona mista que ainda tinha esperanças do jogo, né, fazer o Cuca mudar de ideia. Então, se até o Duílio tinha essa esperança durante o jogo, era melhor realmente a gente não dar aquela cravada. Claro que adiantamos bem o processo, foi tudo o que aconteceu realmente, mas no Corinthians a diretoria está bem perdida, ainda mais em relação a treinador, viu, o Razan? Melhor a gente tomar cuidado. Mas o que me passaram hoje é que o Luxemburgo